Olá, bem-vindos ao Apoio Moral e a aulinha de hoje é sobre física, mais especificamente magnetismo. Solta a vinheta! Falando agora sobre magnetismo. O magnetismo é a capacidade que um material tem de atrair ou repelir outros materiais. Geralmente, esses materiais são classificados como metais ou ligas metálicas. Existe o magnetismo natural e o magnetismo artificial. O natural é aquele em que um ímã pode atrair ou repelir a certa distância algum metal, como níquel, ferro ou cobalto. Enquanto o artificial é aquele que recebe propriedades do magnetismo, ou seja, ele não nasce magnético, ele simplesmente ganha propriedades. Como, por exemplo, alguns materiais, quando friccionados em um ímã, ganham algumas propriedades magnéticas. E então essas propriedades podem ser permanentes ou podem mudar, ou seja, podem deixar o corpo como ele era antes. Um ímã, ele seria um material que atrai alguns tipos de metais. Ele é composto de um polo norte e um polo sul. O polo norte seria, entre aspas, o polo positivo de uma pilha, por exemplo. Não é esse. É o contrário. O polo norte, por exemplo, ele seria o ponto negativo de uma pilha, enquanto o polo sul seria o ponto positivo da pilha, certo? Então, meio que o campo magnético, ele sai, que eu vou falar mais pra frente, ele sairia do ponto negativo, polo norte, ao ponto positivo, polo sul, assim como ocorre em uma pilha normal, por exemplo. Em geral, a força executada em um ímã pode ser de atração ou repulsão, porque assim como na eletricidade, polos opostos se atraem e polos iguais se repelem. Dessa maneira, não é possível separar dois polos de um ímã. Ou seja, se eu tenho um ímã que tem polo norte e polo sul, como todo ímã tem, eu não posso quebrar esse ímã no meio para separar polo norte de polo sul. Simplesmente eu terei dois ímãs com polo norte e polo sul ambos. Imantação é o processo em que eu concebo propriedades magnéticas para um material que simplesmente ele não tem. Por exemplo, se eu pegar uma agulha e friccionar ela em um ímã, por algum tempo ela vai conseguir adquirir capacidades magnéticas. Simplesmente ela vai conseguir meio que atrair, repelir diversos objetos, certo? Campo magnético e linhas do tempo. É o seguinte, os campos magnéticos, eles são simplesmente o campo ou a zona ou espaço onde ocorre a manifestação dos fenômenos magnéticos de um ímã. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, digamos que isso seja um ímã, ao redor desse ímã, ao redor do ímã, nós temos simplesmente um campo magnético, que se eu atrair com alguma coisa de metal, simplesmente vai atrair, né? Vai atrair e vai ser mais intenso, mas quanto mais distante, mais fraco é, certo? É assim que funciona um campo magnético. Falando agora de linhas do tempo. As linhas do tempo são simplesmente linhas formadas por partículas que ficam ao redor do campo magnético. Tipo, se eu pegar um ímã e colocar ali malha de ferro, que seria um pozinho de ferro ali ao redor, simplesmente serão atraídos. Então, as linhas do tempo, vou estar colocando aí na tela, simplesmente são esse sistema de atração que ocorre no campo magnético. A Terra também tem um campo magnético, porém ela funciona de um jeito diferente dos ímãs comuns. Enquanto o polo norte da Terra contém o polo sul magnético, o polo sul da Terra contém o polo norte magnético. Como assim? Se nós pegarmos uma bússola, o polo sul do ímã da bússola vai estar apontado para cima, para o polo norte da Terra, enquanto o polo negativo, o polo norte da bússola, vai estar apontado para o sul da Terra, porque ocorre uma inversão, já que os opostos se atraem. Então, o polo negativo magnético está apontado para o polo sul geográfico e o polo sul magnético para o norte geográfico. Dessa maneira, a Terra ela desenvolve esse campo magnético justamente pelo movimento de metais como ferro e níquel que estão líquidos dentro do núcleo e estão sempre rotacionando. Então a gente tem uma inversão constante desse nível de polo magnético, ou seja, pode acabar mudando o polo negativo, o polo norte pode vir para cá, pode vir para cá, pode vir para cá, o polo sul para cá, para cá, para cá. Lembrando que estamos tratando de polos magnéticos. Falando aqui de uma bússola, a bússola funciona da seguinte maneira. A parte azulzinha da bússola é o polo norte, e geralmente ela aponta para o polo negativo correspondente a ela, que seria o oposto, enquanto a parte vermelha é o polo sul, que aponta também para o polo oposto.